porque o animal gosta de caminhar. Ele não vem passejando bonitinho assim, né? Ele não, ele vai caminhando, ele dá uma bocada e caminha, então ele vai caminhar mais do que vai comer. Olá amigos, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho de piquete. Tem surgindo algumas dúvidas de alguns participantes do nosso canal, né, nos comentários lá, e essas dúvidas a gente quer tirar hoje, então, através do vídeo falando um pouquinho mais de piquetes. Primeiramente, quero dizer para vocês que todos os assuntos que a gente trata do canal, eles têm uma variante. Não existe uma receita pronta, uma receita exata para qualquer coisa que nós pensamos aqui. Então, quando eu falo de piquete, eu tenho que pensar que eu tenho tantos animais e você pode ter mais ou menos. Então, o tamanho do piquete vai mudar. Qual é a consideração básica que a gente faz? Bom, primeiramente, entender que cada caso é um caso. Nosso piquete aqui, por exemplo, ele é um piquete misto. Nós temos aqui na primeira parte aqui a aveia de verão. Lá no meio nós temos o curumi, e lá mais acima nós temos Tifton. Então nós temos 3 variedades aqui dentro do mesmo piquete, é um piquete único. Esse piquete aqui a gente trabalha no modo de avanço por demanda. Então o piquete ele vai avançando gradualmente conforme o gado vai comendo. Por que isso? Para que o pisoteio do piquete não seja maior do que o consumo. Porque às vezes o animal vai pisar mais do que ele vai consumir. Aqui nós temos uma aveia num estágio que ela está acima do que deveria. E por que isso? Porque nós temos aveia daqui até o final lá, e nós vamos fazer silagem com essa aveia. Então, por enquanto, o gado está comendo aqui junto da aveia, mas a ideia dessa aveia aqui, ao contrário do normal, não é que ela se preste à brotação e tal. Então, ela passou do tempo, vamos dizer que seria o tempo de pastejo, mas ela está nutricionalmente melhor porque ela está começando a espigar. Isso traz bastante energia, agrega bastante valor nutricional ao alimento. E como nós temos aqui também uma demanda de 3 alimentos conjuntos, o animal ele vai ter sempre a suplementação de um alimento com o outro, tornando uma dieta mais completa. Bom, até ontem, gente, a gente estava com o piquete aqui, ó. Então o piquete ele tem 40 de extensão, né? Quem queria saber medidas, lembrando que as medidas aqui podem variar para você, porque depende de quantos animais você tem, depende do alimento que você está ofertando ao animal. Então aqui, ó, eu tenho 40 e aqui eu tinha, então, esse piquete aqui tem 15, ele costuma trabalhar com 15 metros. Mas existem variantes. Às vezes eu tenho, por exemplo, um piquete que a gente fez aqui de milho. Eu venho avançando conforme o animal vem comendo, então eu vou avançando de 5 em 5 metros. Por quê? Porque senão ele pisoteia demais. Então aqui ele vai comendo, quando ele chegar nesse ponto aqui, eu vou avançar o piquete mais um passo. Aqui não foi fechado ainda, então aqui eu vou eliminar, vai fechar, vai dar uma rebrotada nessa aveia de verão e a gente vai reaproveitar mais um pastejo na aveia, porque a aveia ela não vai se alongar. Já lá em cima, eu tenho 2 pastagens que elas vão ser aproveitadas mais vezes. Mais adiante, então, a gente vai usar apenas aqueles 2 elementos de cultivares acima, né, que são então o Tifton lá em cima e mais o curumi. Com esses 2 ali, elimina-se esse aqui que vai para um plantio. Então eu vou ter 2 alimentos lá em cima, mantendo o piquete só dali para cima. O avanço, então, se deu daqui, avançamos até aqui. Novamente, um avanço de 15 metros. Então aqui o animal já teve ontem, ele já entrou. Então o que eu quero que vocês entendam, que o animal ele não sai comendo bonitinho, né? Ele vai avançando e ele vai derrubando. Conforme ele vai derrubando no chão, muito alimento acaba se perdendo. Observem aqui, ó, no fim da linha. Aqui tem a cerca elétrica, né? Ele veio até aqui, ele vem caminhando normalmente, quando ele chega aqui, ele se depara com a cerca elétrica e ele dá uma parada. Olha quanto alimento que a gente perde, né? Claro que aqui nós temos um capim mais alto e tal, mas de qualquer forma, a alimentação é muito perdida se eu tenho um piquete muito longo. Então a medida do piquete tem que se adequar ao consumo. Muitas vezes, se você tiver condições na propriedade, é avançar ele mais vezes. Digamos, em vez de eu alongar ele em 15 metros, eu vou avançando de pedaço em pedaço dessa forma aqui, ó. Isso a gente fez lá no milho. Você avança só isso aqui, ó, que são 5 metros. Avancei 5 metros, ele vai comer 5, ao avanço mais 5. Dá mais de mão de obra? Dá, mas você vai aproveitar teu alimento muito mais. Então o piquete ele tem que ter algumas características muito importantes, que é funcionar com a cerca elétrica. Então a cerca elétrica tem que estar funcional, senão ele vai avançar sobre o outro. Por outro lado, quando tem piquete, às vezes vai sobrar essa linha aqui, ó. Nós aqui na propriedade, a gente aproveita essa linha que vai sobrar. Normalmente ele vai comer até uma beirada aqui e aqui, vai sobrar aqui em torno de 40, 50 centímetros de capim, que ele não aproveitou. O que a gente faz aqui? Aqui a gente avança a cerca para um lado, para cima ou para baixo e deixa ele aproveitar. Então o que nós temos aqui? Aqui nós temos, no caso, o corredor aqui, esse corredor de acesso aos piquetes para as vacas de leite. Por que ele é amplo desse jeito? Ele é amplo porque aqui elas têm, por exemplo, o bem-estar delas, onde elas têm os
pau de costa, a gente chama aqui de pau de costa, né? Nós instalamos aqui recentemente agora para elas matar as vontades de coçar a cabeça, de se coçar, né? O animal precisa um pouco de respeito aos seus hábitos, né? Senão ela acaba se coçando em qualquer coisa, e qualquer coisa às vezes é no metal, é no arame da cerca. Então você conseguindo fazer com que o animal não se machuque é muito importante. Então o piquete aqui, eles vão avançando para os animais de engorda na parte de cima, e aqui é o corredor das vacas. Seguindo, gente, as vacas têm acesso daqui até a cocheira. Nesse momento elas estão na cocheira, mas elas estão livres para vir para cá. Aqui os animais eles não ficam contidos em momento algum, exceto a vaca em momento de ordenha. Então esse espaço aqui foi reservado para o gado de engorda, na parte superior. Na parte de baixo, nós temos o corredor onde as vacas vão até o piquete delas. Nesse momento, as vacas de leite, elas estão nesse piquete aqui. Esse piquete aqui ele tem um mix de Tifton na parte de baixo, depois eles têm no meio Curumim e Tifton na parte superior. Então, para quem acompanha o canal, aqui era o lugar de descanso das vacas, né? Então aqui elas tinham a tenda antigamente e elas ficavam aqui e os animais pequenos ficavam ali na cocheira, né? Com o início da ordenha, a nossa sala de ordenha não estar pronta, a gente teve que fazer essas alterações. Então nós passamos os animais lá para cima e passamos as vacas para cá. Agora a sala de ordenha está ficando pronta. Vamos fazer um vídeo sobre ela para vocês. Então aqui nós temos outro mix e elas vão avançando para lá também. Então veja que ali elas já pastejaram, ó. Veja que a aveia ali está mais baixa, ela está em brotação. Então agora elas vão avançar de novo para lá. E aquela parte de aveia mais alta, ela vai ser usada toda ela para fazer silagem. Então por isso que ela está deixando ela espigar. Toda ela está espigando, está quase no momento agora de nós começar a cortar. Nós já começamos a cortar aquela aveia, para quem acompanha o canal, que fica lá do outro lado do asfalto, no caso, onde tem um mix de aveia de inverno, aveia de verão e também o trigo mourisco. Então o piquete é isso, gente. O piquete você tem que ver o tamanho que você precisa realmente. Aqui é um lugar que ela não consegue estragar muito. Então como o animal não consegue estragar muito, ele tem um piquete maior. Esse piquete aqui é um piquete de 40 de extensão no caso, por 30 de... Ele tem o dobro, né? Seria o tamanho de 2 piquetes, né? Ele tem o dobro de extensão do que o normal quando tem bastante capim. E a altura do capim também faz diferença. Se é um capim que ele é muito mole, muito fácil de tombar, o piquete tem que ser pequeno. Quando é um capim mais rústico, que nem esse aqui, que o animal não destrói tanto, pode ter um piquete um pouco maior, que daí você não precisa trocar todo dia de piquete. Então o manejo de piquete, ele vai depender de acordo com a tua necessidade, quantidade de animais, o tipo de capim que tu vai trabalhar. Então aqui a aveia, ela é difícil, ela é mais chatinha de trabalhar, ela é bem mole. Para quem trabalha ou vai trabalhar com o trigo mourisco, ele é bem molinho, né? Ele destrói muito fácil, então tem que ser piquetes pequenos. Então cada caso é um caso. Nós estamos agora na alta do verão, chuvas e sol. Então agora o Ixo, ele vem querendo dominar. Está começando a trabalhar agora bem mais forte aqui. Nós tivemos uma demanda de falta de funcionários. E desculpa, gente, que eu estou bem mal de voz hoje, que a gente enfrentou uma série de problemas aqui, grita com gado, grita ali, estou bem rouco. Então, gente, aqui nós temos então várias situações diferentes, vários piquetes diferentes e vários manejos diferentes. Esse corredor aqui é um corredor que ele se estende com Tifton, daqui ainda não tem o Tifton. Ali começa o Tifton do corredor e ele se estende até o fim lá. Então aqui para as vacas eu tenho o quê? Eu tenho o corredor com Tifton mais aveia de verão, né, que é aquela parte que elas já comeram, elas vão voltar agora. Aqui eu tenho 3 tipos de alimento, que são 2 tipos de Tifton. Aqui na parte de baixo eu tenho o Tifton 68, lá em cima o Tifton 85 e no meio eu tenho o Curumim. O Curumim está meio abafado no meio do inso essa vez, porque ele foi pastejado e o inso tomou conta, né? Coisa que a gente ensina vocês a não acontecer, mas aqui aconteceu. Aqui a gente não tem tudo, só acertos. E esse corredor aqui, então, ele vai até a cocheira livre. O animal aqui de dia, de noite, em qualquer momento ele tem acesso livre. Ele só é contido, né, preso ao pescoço na hora de tirar leite. Fora isso, ele fica livre. Mesma forma, os animais de engorda estão lá em cima na tenda, bem lá no alto. E eles de lá têm acesso ao piquete deles ali, né, de forma livre. Então eles têm todo o acesso tranquilo. Outra coisa importante para piquetes, gente, tem que ter água, tá? Você tem que ter água disponível não só lá, que nem a vaca. As vacas elas não podem ter água só lá na cocheira, tem que tomar água lá. Então elas têm que ter água sempre próxima. Então logo ali tem um bebedor. Lá elas destruíram a cocheirinha de sal que tinha lá, né? De vez em quando elas não têm o pau de coça, elas resolvem se coçar em qualquer coisa, destrói as coisas, né? Mas ali tem o bebedor aqui e os pequenos também logo acima ali tem o bebedor na parte superior do corredor deles. Então no corredor dos animais
próximo ao piquete tem que ter água disponível. Senão o animal em dias quentes, que nem agora que nós estamos em dias muito quentes, no dia quente, ele não vai ir até lá onde está a água, né? A água tem que estar perto dele, tem que pensar que o animal, no calor intenso, ele não quer se deslocar abaixo do sol para ir tomar água lá não sei aonde. A gente tem que ter água disponível. Então aqui a gente está aumentando, inclusive, a qualidade da água deles. Quando eu falo da qualidade, é a temperatura. Porque mangueira preta, gente, ela esquenta. Chega a temperatura de 50, 70 graus na água. Então a gente está aumentando aqui caixas d'água enterrada para manter uma temperatura agradável para eles beberem. Se a água está quente, eles não querem beber, né, gente? Eu sei, gente, que o assunto de piquetes é um assunto bastante amplo. Ele envolve muitas questões, né? Questões da cerca, questões do manejo, questões de quantos animais. Então, para cada um vai se adequar uma informação que a gente traz para vocês. O que mais me perguntavam é o tamanho. Bom, o tamanho, gente, tem que ser de acordo com a tua necessidade, com o teu caso específico. E também depende do manejo que tu vai poder ter. Tu tem pouco capim, tu tem que cuidar bem do teu capim, porque ele vai faltar, tem que trabalhar com piquete pequeno, não trabalha com piquete grande. Piquete grande, que nem esse aqui, é porque a gente tem sobra de pasto. O tipo de capim aqui permite que ele não seja destruído pelo animal, né, enquanto ele pasteja, porque o animal gosta de caminhar. Ele não vem pastejando bonitinho assim, ó, né? Ele não, ele vai caminhando, ele dá uma bocada e caminha, então ele vai caminhar mais do que vai comer. Isso vai destruir mais do que ele come. Então, quando o capim é mais alto que nem esse aqui, ele vai derrubar um monte. Então tem que trabalhar com piquete menor. Quando o capim permite um piquete maior, você trabalha com ele maior porque você quer economizar tempo. Você não precisa todo dia mexer em piquete. E ter o piquete pré-pronto, aqui nós temos pré-pronto, então a gente puxa só a linha. A gente já deixa já o isolador a mais, onde o piquete vai ser. Ó, eu tenho o isolador a mais aqui pronto, que ele já vai puxar para fechar a porteira aqui. Mas no caso do piquete é a mesma coisa, nós temos um a mais aqui que a gente só puxa ele aqui. E quando a gente não vai lavrar, mexer no solo, a gente já deixa os ferros no lugar. Então é bem fácil o manejo quando você está preparado e pensa, tem o planejamento, que a gente já conversou várias vezes. Planejamento é tudo. Bom, amigos, vocês pegaram aqui o momento de fartura, onde temos alimento sobrando para o animal. Muitas vezes na sua situação você vai ter falta de alimento. Nas regiões mais ao norte do país, nós temos falta de chuva, nós temos uma seca horrível. Então, cada pedacinho, cada pé, cada plantinha que você tem para dar para o animal é importante. Então o piquete nesse momento para você tem que ser pequeno, tem que ser bem pensado, tem que observar. Observe, se tem que diminuir, diminua, né? É a sobrevivência do teu animal que está em jogo. Certo, gente? Piquete, muito assunto, muita pergunta. Tá aqui o comentário aqui abaixo, gente. Use. Eu estou aqui para ajudar você. E se não conseguir responder aqui no comentário, eu faço um vídeo para responder para vocês. Certo, gente? Obrigado e até o próximo vídeo.